Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre o assunto a nova ortografia. Já estamos na terceira parte, na terceira videoaula sobre esse assunto. Assunto polêmico, claro que é, minha gente, e assunto difícil, né? Muita gente chega para mim e fala, professor, tenho muitas dificuldades em relação à nova ortografia. Nós, professores, também temos. Inclusive, quando você para consultar sobre alguma nova grafia, você encontra uma pessoa dizendo uma coisa, outra pessoa dizendo outra, e aí fica realmente complicado. Em último caso, como eu sempre digo a você, o VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, é a palavra final. Então é o VOLP que bate o martelo e diz, olha, é isso, pronto e acabou, tá? Para dúvidas, para aquelas discrepâncias mais gritantes, você tem inclusive a possibilidade de entrar em contato diretamente com a nossa Academia Brasileira de Letras, pelo site da Academia, e eles respondem a você, né? Você manda um e-mail, fala diretamente com a Academia, eles dizem a você lá, colocam a regra bonitinho, como é a grafia, ou a nova grafia de uma determinada palavra. Tudo bem? Vamos dar uma olhada então no que vai acontecer, no que eu vou falar agora nessa nossa terceira parte sobre a nova ortografia. Já começo te dando uma pista. Olha a palavra que aparece aqui no meu slide, ó, ideia. A ideia sem aquele acento parece que fica menos brilhante, né? Assim, ela ficou agora um pouco mais opaca, um pouco mais triste. Por quê? Estávamos acostumados a lidar com ela de um jeito e de repente ela muda de cara? Como assim? Parece que estamos sendo traídos pelas palavras. E na verdade, não é sinal dos tempos, as palavras mudam como as pessoas mudam, mas estamos aqui então para aprender as tais novas regras ortográficas. Vejam lá, mais uma vez o Grump, que me diz o seguinte: vejamos o que mais muda neste acordo. O acento agudo desaparece nos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas. Certo, a regra parece simples. Só falta eu achar aqui nessa jossa que diacho significa isso de ditongo e paroxítona. Vejam lá, muitas vezes as regras nos geram outros problemas, né? Ao mencionar ditongos, ao mencionar palavras paroxítonas, isso gera ao falante ou ao escritor da língua novos problemas, porque ele se vê às voltas com outros conceitos. E aí volta todo mundo rapidinho para estudar novamente a língua portuguesa. Para isso, o nosso canal está à disposição, então sintam-se em casa, sintam-se à vontade, né? E para rever muitos conceitos que estavam lá, guardados no fundo do baú e que de repente agora você tem que tirar do baú, desempoeirar e colocar aí para funcionar, para entender e para aprender a nova ortografia. Vejam lá, mudanças nas regras de acentuação. O que muda, hein? Para nós, aqui no Brasil, o que muda com a acentuação que fazíamos nas palavras? Vejam lá, não se usa mais o acento nos ditongos abertos ei e oi. Vejam lá, o que é o ditongo aberto? É aquele que tem e aquele que tem o, ok? Então estes são os ditongos abertos. Ei e oi. Bom, eles não serão mais acentuados nas palavras paroxítonas. Lembra? Quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Palavras que têm acento tônico, portanto, na penúltima sílaba. Então vejam lá. Ideia. Olha o ditongo aberto. Ah, mas ele está na penúltima sílaba, então o acento agudo deixa de existir. Ideia sem acento. Lembrando, muda a escrita, nunca a pronúncia. Joia. Vejam, ó, joia. Como a sílaba tônica está aqui, não é o jói, ok? Cai fora o acento desse O aberto, não muda a pronúncia, mas muda a grafia. Geleia, colmeia, assembleia, heróico, jiboia, asteroide e alcateia. Perceba, em nenhum dos casos a pronúncia se altera a escrita, ok? Perceba que todas essas palavras apresentam ou ditongo aberto ei ou ditongo aberto oi, ok? E por estarem em posição paroxítona, né, por estarem na penúltima sílaba, eles pedem então, os termos todos, as palavras todas, pedem então o acento agudo. Certo? Habitue-se aí então. Ideia, joia, geleia, colmeia, assembleia, heróico, jiboia,
asteroide e alcateia. Ruim, difícil, eu diria estranho, né? Ainda estranho, até que nos acostumemos às mudanças. Vejam aqui mais uma vez o Grump dizendo, rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavra aqui que perdeu o acento e eu uso constantemente. Heróico, plateia, ideia, e aí o outro personagem diz, mocreia, então é todo final de semana. Vejam lá, todos os casos já explicados pela regra que acabei de demonstrar. Olha lá, ditongo aberto, palavras paroxítonas pedem o acento agudo, ok? Então, heróico, plateia, ideia, mocreia, tudo isso agora sem o acento agudo. Palavras oxítonas terminadas com ditongos abertos, eis, el e el, oi e ois, continuam normalmente a ser acentuadas. E esse é um outro perigo que corremos, né? A gente acha que tirou daqui, tirou de tudo. Não. Cada caso é um caso e nenhum dos casos dá a você a liberdade de, indiscriminadamente, vou tirar, mudou, tirou, vou tirar de tudo. Não, cuidado, pode não ser bem assim. Vejam lá, nas palavras oxítonas que terminam com ditongos abertos, o acento agudo continua perfeitamente a existir. Quer dizer, tirá-los acarretaria erro ortográfico, porque eles não foram eliminados. O que é um contrassenso, né? Porque já que tirou das paroxítonas, por que não tirou também da oxítonas? E aí sim, né, simplificaríamos tudo. Não. Então aqui há uma simplificação pela metade, né? Não há uma simplificação total. Porque eu tiro de uns, mantenho em outros, e aí? E aí que continua tendo padrões diferentes. Vejam lá, então, heróis, anéis, papéis, hotéis, coronéis, chapéu, girassóis, troféu e mausoléu. Todas essas palavras oxítonas, terminadas em ditongos abertos, mantêm o acento agudo indicador desse ditongo aberto, normalmente como sempre foi, como pelo visto continuará sendo, ok? Vejam lá, mais uma vez o Grump. O acento agudo desaparece do I e do U tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras, o I e o U, vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo, vândalo. Preciso de um exemplo. Espelho? Ué, não entendi. Tcharam, ele diz. Feiura agora vira feiura. O exemplo, né, que ele dá é a palavra feiura, em que eu tenho o quê? O ditongo, né? Fei, u, ra. É assim que divido a palavra. Esse U é tônico e antes dele há um ditongo. Ei, não é? Do fei, fei, u, ra. Se há um ditongo antes do U ou do I tônico que formam sílabas sozinhos, que formam um hiato, portanto, esse I e esse U precedidos de ditongo já não são mais acentuados, embora continuem sendo tônicos, continuem formando sílabas sozinhos. Então, feiura, que antes tinha acento, agora vira feiura, sem acento. Esse é para complicar a nossa vida, né? Esse tipo de coisa mexe, né, de novo, fundo, com a maneira como fomos alfabetizados. Quanto mais mexe com a alfabetização, mais difícil, não é? Mais dolorosa, eu diria, para a gente é a regra ortográfica. Vejam lá, então, mudanças de regras de acentuação. Segunda parte. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento agudo no I e no U tônicos quando vierem depois de um ditongo, exatamente o que o Grump acabou de nos mostrar. Então, olha aqui, olha os exemplos. Baiuca, antes, acento, mas como há o ditongo, agora não tem mais. Feiura, olha o ditongo aqui. Antes havia, agora não há mais. Bocaiúva, olha o ditongo aqui, o U não é mais acentuado. Feiume, olha o ditongo aqui, então agora perde o acento, certo? Então tá aqui para você ver e confrontar como era e como fica a partir de agora. Atenção! Se a palavra for oxítona, o I e o U estiverem em posição final, portanto, seguidos ou não de S, o acento permanecerá. Olha o que acontece aqui. Tuiuiu
em que esse U é tônico, forma a sílaba sozinho e por isso é acentuado, seguindo a regra que eu mostro a vocês lá na aula intitulada Acentuação Gráfica. Procure aí em nosso canal e assista, ok? Tu e o yu, esse U é tônico, forma a sílaba sozinho, é acentuado. Como a palavra é oxítona, então ele continua a receber o acento agudo, nada muda em relação à regra anterior, à regra pré-existente. Piauí, olha lá, o I é tônico, ele se separa do AU na silabação. Não é? E como a palavra é oxítona, né? Como a sílaba forte está aqui, esse I tônico que forma hiato é acentuado, não pela regra das oxítonas, tá? Porque pela regra das oxítonas, somente as palavras terminadas em A, E e O é que são acentuadas. Este I é acentuado por quê? Pela mesma razão de todos os outros, porque são o I ou o U tônicos que formam sílabas sozinhos ou acompanhados de S. Não se esqueça disso. Baú continua tendo acento. E veja, ó, lembra que lá na videoaula sobre acentuação eu disse baú, a palavra oxítona terminada em U. Uai, não leva acento. Não levaria se fosse pela regra das oxítonas, mas a palavra baú não é acentuada por essa razão. Por que a palavra baú é acentuada? Pela regra do I e do U tônicos que formam sílabas sozinhos, acompanhados ou não de S. Então, baú tinha acento pela regra do U tônico, forma a sílaba sozinho, continua tendo porque esse U está em posição oxítona, ok? Faz da palavra uma palavra oxítona. Açaí, vejam lá, o I forma a sílaba sozinho, está no final da palavra, continua sendo acentuado. E vacacaí, ok? Vacacaí, este I continua sendo acentuado também porque termina, conclui a palavra e é tônico, se separando da vogal da sílaba anterior. Tudo bem, pessoal? Mais algumas regras aqui então para você memorizar, mais algumas regras com as quais a partir de agora você terá de conviver. Um grande abraço a você e eu a aguardo numa próxima oportunidade, numa próxima videoaula. Lembrando, o assunto não terminou. Há mais regras a serem vistas nos nossos próximos encontros. Um grande abraço e até lá!